Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vascão. Sextou, né? Já entrando no clima aí do final de semana, uma certeza a gente tem: o Vasco não vai estragar o nosso final de semana dessa vez, né? O final de semana vai ser tranquilo. O Vasco só joga na segunda-feira. Então, na segunda-feira tem estresse. O final de semana vai ser tranquilo. Vamos falar aqui da partida Vasco-Flamengo, que acontece na segunda-feira, e também vamos falar principalmente aqui de mercado da bola, né? Especulações, nomes que estão sendo aí ventilados no Vasco, alguns já negados, outros confirmados, enfim, vamos dar um panorama e atualizar tudo aqui no canal, beleza? O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito. Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, e começo esse vídeo aqui falando do aplicativo OneFootball. Você pode baixar o OneFootball gratuitamente no link que está aqui na descrição desse vídeo, ou então no QR Code que está aparecendo na sua tela. Basta você apontar a câmera do seu celular que você baixa o OneFootball de forma gratuita. Lá você tem a tabela completa do Campeonato Brasileiro, com data certinha de todos os jogos, horário, etc e tal, a classificação, enfim, tudo para você ficar por dentro do Brasileirão, você tem no aplicativo OneFootball. Além disso, melhores momentos em alta definição. Se você quer assistir os gols das partidas, tudo você tem no OneFootball sem pagar nada por isso, porque é um aplicativo gratuito. Você baixa de graça no link que está aqui na descrição, ou então no QR Code que está aparecendo na sua tela. Bom, vamos começar aqui falando de mercado da bola, né? Jogadores que foram aí ventilados no Vasco da Gama, surgiram algumas informações de jogador oferecido, de jogador que o Vasco teria interesse, enfim, vamos atualizar tudo aqui. A gente começa falando sobre Alan Ruiz e Christian Huanca, dois jogadores argentinos, né? O Christian Huanca, no último vídeo, eu já tinha falado aqui que o Vasco não tem interesse nesse jogador, né? O jogador até foi oferecido ao Vasco da Gama, mas o Vasco não demonstrou interesse em prosseguir com a negociação com esse jogador. E ontem, os companheiros do canal Atenção Vascaínos também trouxeram a informação que o Vasco não tem interesse na contratação do Alan Ruiz. Segundo informação do canal Atenção Vascaínos, tanto o Alan Ruiz quanto o Christian Huanca não estão dentro do nível de jogador que o Vasco quer nesse momento. O clube quer um jogador de uma prateleira maior, então não enxerga que o Alan Ruiz ou o Christian Huanca resolveriam ali os problemas do Vasco no meio-campo, né? São dois jogadores ali mais experientes que jogam ali do meio para frente, posição que o Vasco procura. Na avaliação do Vasco, o Vasco precisa de uma contratação mais pesada para essa posição. E nisso eu concordo, né? Se realmente eles recusaram esses jogadores, não tem interesse nesses jogadores, porque vão procurar um jogador de mais peso, um jogador que realmente chegue para fazer a diferença, para assumir a titularidade e fazer a diferença dentro do Vasco, eu estou de acordo, eu concordo. Acho que o pensamento tem que ser exatamente esse. O meu medo é deles não conseguirem, né, um jogador desse nível que vai chegar e vai resolver o nosso problema. O Paulo Brax, na última entrevista coletiva, até disse que para a camisa 10, na primeira janela, ele mirou alto demais e não conseguiu acertar, né? Como se isso justificasse o erro de alguma coisa. Mirou alto demais e aí teve que jogar com Galarza. Não conseguiu contratar um jogador top de linha, aí teve que jogar com Galarza. Enfim, inacreditável, né? Ainda bem que o próprio Paulo Brax também assumiu o erro na montagem do elenco. Ele mesmo disse que existem problemas, buracos, lacunas que precisam de correção aí nessa janela do meio do ano, e a gente realmente espera que esses problemas sejam corrigidos. Então, o Alan Ruiz e o Christian Huanca estão descartados, né, pela direção do Vasco da Gama. Surgiu também essa semana uma informação que o volante Rafael Carioca teria sido oferecido ao Vasco e o Vasco teria recusado, né? O Vasco não teria tido interesse em avançar numa negociação com o Rafael Carioca. Eu até falei sobre isso aqui no canal e disse que, olha, se o Vasco realmente recusou, foi um erro, mas
vou atrás, vou procurar informação para saber se o jogador realmente foi oferecido ou não ao Vasco da Gama. E, numa declaração dada ao canal Detetives Vascaínos, do meu amigo Marquinho, o empresário do Rafael Carioca, o Fábio Santana, negou qualquer possibilidade do jogador ter sido oferecido ou fechar com o Vasco da Gama. O representante do volante garantiu que ele tem uma proposta de renovação do time mexicano que ele atua atualmente, né, o Tigres lá do México, e que não foi oferecido ao Vasco da Gama. Então essa história que o Rafael Carioca teria sido oferecido ao Vasco e recusado pela diretoria não passou de boato da imprensa, né? Enfim, de especulação maluca aí da imprensa. O empresário do jogador negou qualquer possibilidade e garantiu que o jogador vai renovar o seu contrato lá com o Tigres do México. Agora, a gente fala aqui sobre Cuéllar, né? Porque Cuéllar é um sonho, né? Foi um sonho, a gente pode dizer, da direção do Vasco para resolver o problema ali da volância, mas parece que o destino do jogador realmente será o Corinthians, pelo menos é o que já diz a imprensa paulista, né? De acordo com alguns jornalistas que cobrem o Corinthians, o Cuéllar já teria aceitado a proposta do Corinthians e está muito próximo de sacramentar a sua ida para o Parque São Jorge. O Vasco e o Inter fizeram proposta pelo volante colombiano, mas ele teria optado fechar com o clube de Itaquera. Então, o Corinthians está muito próximo aí de fechar a contratação do Cuéllar, uma baita contratação do Corinthians, né? Que pena que o Vasco não conseguiu esse jogador que realmente viria para fazer a diferença. Uma outra informação que surgiu ontem foi sobre o atacante venezuelano Savarino, jogador que nesse momento está no futebol dos Estados Unidos. E ontem também surgiu a informação que o Vasco entrou na disputa para tentar a contratação do atacante venezuelano Savarino, que já jogou no Atlético Mineiro aqui no Brasil, né? Além do Vasco, o Fortaleza também tem intenção de contar com esse jogador. Então, Vasco e Fortaleza estariam aí disputando a contratação do venezuelano Savarino. E aí, você acha uma contratação interessante? Deixa aqui nos comentários que a sua opinião é muito importante. Antes de prosseguir aqui o nosso vídeo, quero falar com você rapidinho da 1xBet. Aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet e tem também o código promocional do canal Machão da Gama. A 1xBet é parceira de vários campeonatos pelo mundo e também aqui do canal Machão da Gama. Você pode ganhar um bônus no seu primeiro depósito utilizando o nosso código promocional, beleza? Link aqui no comentário fixado. Bom, e um outro jogador que está na mira do Vasco, de acordo com a apuração do Thiago Fernandes, do portal Gol, esse foi aquele mesmo jornalista que trouxe as informações dos atrasos, né, de pagamento do Vasco ali e tal, que depois virou uma muvuca danada, né? Ele trouxe aquela informação em primeira mão. Então, é um jornalista realmente bem informado. E de acordo com o Thiago Fernandes, do portal O Gol, o lateral Gilberto, que já jogou aqui no Vasco, né, em 2016, 2017, está na mira do Gigante da Colina para essa próxima janela, né? O Vasco fez uma consulta sobre a situação do jogador e está estudando uma possibilidade de enviar uma oferta ao Benfica pelo lateral direito Gilberto. Inclusive, a saída do lateral lá do Benfica está sendo considerada, né, pela direção do clube português. Eu não acho que o Vasco vá fazer um grande investimento para tentar trazer o Gilberto, uma grande proposta, porque o Vasco já fez um investimento na posição, né? Trouxe o Puma Rodrigues. Eu acho que o Gilberto, se viesse, seria titular no lugar do Puma Rodrigues. Mas não acredito que o Vasco vá fazer um grande investimento para tentar a contratação do Gilberto. Mas, segundo aqui a apuração do jornalista, o Vasco sondou, né, o Gilberto, fez uma consulta para saber mais sobre o jogador. E para encerrar esse vídeo aqui, a gente fala sobre o jogo de segunda-feira, né, Vasco e Flamengo. O Vasco que terá algumas mudanças no seu time titular. Inclusive, eu trouxe essa informação aqui no último vídeo, né? Volta Pedro Raul para a equipe titular, depois de cumprir a suspensão. Volta Puma Rodrigues. E a novidade fica por conta de Carabarral, que deve ser titular na vaga ali de Galarza. Além disso, o Vasco também tem à disposição para essa partida o Gabriel Dias, lateral direito, que ficou muito tempo aí no departamento médico, né, cuidando de uma lesão, depois de ter passado por uma cirurgia ainda na Série B do ano passado, ele está de volta. E o Robson Bambu, o zagueiro Robson Bambu, também está à disposição de Maurício Barbieri, mas o titular deve ser realmente Manu Capasso.
Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!